Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Como é importante ler a Bíblia, como é importante saber o que ela contém, como é importante saber que nas histórias bíblicas Deus traz lições tão importantes para nós. Em pequenos detalhes, em entrelinhas, nós podemos ver Deus falando conosco. Estamos estudando as histórias bíblicas desde o começo no livro de Gênesis e queremos conversar sobre esta primeira família, seus descendentes, e no programa de hoje falaremos sobre os descendentes de Adão. Como foram seus descendentes? Como foi essa história? Há tantas perguntas, as pessoas dizem como o mundo se encheu através de um homem, através de apenas um casal. Como foi tudo isto? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a história teve um começo, Deus criou o primeiro homem, Deus o fez do pó da terra, Deus fez o homem de fora para dentro, Deus fez o homem do pó da terra e sabemos que o nosso corpo é pó. Isso aqui é fósforo, cálcio, magnésio, água, ferro. Sim, nosso corpo é pó, pó. Mas o Senhor soprou na narina do homem o fôlego de vida. Deus soprou a sua vida. Deus soprou dele mesmo no homem. Deus soprou em nós imortalidade. Deus nos deu um espírito. Deus nos deu uma personalidade. Deus nos fez únicos. Cada um de nós é único diante de Deus. Nossos nomes, eu me lembro quando eu estudava, na minha época havia muitas Ângelas. Então eu me lembro que eu era número 9. Antes de mim, eu tive 7, 8 colegas chamadas Ângela, porque era um nome comum na minha época, mas nenhuma delas igual à outra. Cada um de nós é único e especial. E diante de Deus, Deus nos fez, Deus soprou, Deus nos deu vida, graça, Deus nos fez para Ele, para o louvor da sua glória. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de escolher, assim como os anjos. Os anjos, Deus fez cada um deles individualmente. Diferentemente da raça humana. A raça humana, todos nós viemos de Adão. Eva foi tirada de Adão e os filhos vieram. Mas os anjos foram feitos individualmente. Cada um deles planejado, com um nome, com uma capacidade, com uma autoridade, com um poder, com um físico, com um rosto, com um jeito de ser único. Assim Deus os fez. Deu aos anjos também o livre-arbítrio, porque Deus não queria ninguém morando com Ele com a cara fechada. Deus não queria ninguém ao seu lado com o coração longe dEle. Deus nos deu o livre-arbítrio. E vimos que ali no Jardim do Éden, pelo seu livre-arbítrio, o homem escolheu o pecado. Voltou as costas para Deus, desobedeceu, não acreditou em Deus. Você acredita em Deus? Não apenas na sua existência, mas você acredita no que Ele fala? Você acredita na Bíblia? Você acredita no que Deus nos ensina? Bem, se você acredita ou não, isso não muda a verdade. A verdade continua, a palavra de Deus continua, a Bíblia continua, os acontecimentos continuarão, a vida continua, mas você fica para trás. Você perde, você não entra nesse fluxo da vontade de Deus, da bondade de Deus, do plano de Deus para o ser humano. E então nós vimos como que desse primeiro casal veio então
toda a humanidade. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao 5. Abra sua Bíblia e veja comigo. Diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Bem, aqui no capítulo 5 nós temos a genealogia de Adão. E é algo muito interessante que, quando nós lemos a genealogia de Caim, só fala o nome dos seus filhos. Fulano gerou fulano e morreu, fulano gerou fulano. Mas aqui, na genealogia de Adão, nós vemos data, tempo de existência, o nome, quando vai gerar o primeiro filho, mais detalhes. Por que isso? Por que isto? Você sabia que no livro da vida tem apenas o nome dos salvos? E ali consta a vida dos salvos, o registro da nossa história, o registro da minha vida está sendo feito nos céus. Cada dia que passa é escrito o meu diário, é escrito o seu diário. O que você fez, o que você pensou, o que você falou, o que você desejou, aquilo que você fez, tudo está sendo escrito. Quando nós erramos, devemos pedir o perdão. Devemos pedir perdão a Deus para que Ele apague aquele pensamento, aquela palavra, aquela atitude, para que seja apagado do nosso registro. Mas nós vemos aqui que na genealogia de Adão, os filhos de Sete, aqui diz assim: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem era semelhante a Deus, era puro, era inocente, era santo, era bom. O que o homem queria, o que o homem fazia, era bom. Tudo o que ele fazia era para Deus. Mas nós vimos em Caim nascendo a violência, matando seu irmão. E a descendência de Caim é uma descendência onde começam a acontecer muitos pecados. O pecado da bigamia, o pecado da violência, de assassinatos. Mas há um descendente de Adão que nasce depois que Abel foi morto. Ele nasce quando Adão tinha 130 anos. Adão tinha 130. Quem de nós tem 130, hein? Acho que não tem ninguém vivo hoje na nossa geração que tenha 130 anos. Mas Adão tinha 130 anos quando gerou seu filho Sete. E qual o significado de Sete? Sete significa compensação. Compensação. Quando a Eva teve o seu filho, ela disse: Deus me compensou do filho que Caim matou. Perdi Abel, mas Deus me deu Sete. E o nome Adão significa vermelho. Vermelho não é o vermelho, vermelho vivo, vermelho sangue, vermelho carmesim, é o vermelho terra. Terra. É interessante que na Bíblia você vai encontrar muitas pessoas chamadas Judá, José, você vai encontrar vários nomes repetidos, João, Jonas, né? Mas você não vai encontrar outro Adão, nem outro Davi. Você vai encontrar um Davi, você vai encontrar um Adão. Porque o nome Davi, assim como Adão, significa terra vermelha. Quando Davi nasceu, ele era ruivo, ele era vermelhinho, ele era ruivo. Esaú também era ruivo.
Esaú recebe uma palavra, Esaú rejeita a bênção de seu pai. E para os judeus, para Israel, ser vermelho, ser ruivo, ser cor de terra, ser parecido com Adão, não era bênção. Por isso você não tem outros Davi, você não tem outros Adão. Vermelho, terra, lembrando de onde fomos formados, lembrando que a terra foi amaldiçoada, lembrando o suor do rosto, lembrando o pecado de Adão. Mas o filho Sete vem quando ele tem 130 anos. E a palavra de Deus nos diz que Sete, cujo nome é compensação, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Oh, Deus não fez Adão conforme a semelhança dele? E agora por que o filho de Adão não é mais a semelhança de Deus, mas é a semelhança de Adão? Exatamente. Os nossos filhos agora são gerados à nossa semelhança. Se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você cumpre o propósito de Deus, ensina seus filhos, eles serão abençoados. Se você tem temor de Deus, se você anda na presença de Deus, seus filhos receberão um legado, uma herança do seu bom nome e da educação que tiverem. Mas, se você não tem tido uma vida digna, se você não tem se importado com o pecado, se você mantém o pecado na sua vida, seus filhos vão receber consequências disso. Sete é gerado à semelhança de Adão, não mais à semelhança de Deus. Como é importante nós entendermos que precisamos deixar um legado para os nossos filhos, um legado de fé, um legado de esperança, um legado de salvação, um legado de conhecimento de Deus. É isso que você vai deixar aos seus filhos. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo a meu respeito. Antes de nascer, Tu já me conhecias. Tu sabes o meu futuro, os anos que ainda terei. Tu sabes tudo. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da vida que tenho levado. Eu te peço perdão e eu te peço que o Senhor me dê uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida. Eu quero viver só para Ti, Te amar, Te servir e Te adorar. Ajuda-me, ensina-me. Eu quero ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Senhor te ajuda. Que o Senhor te abençoe para que você possa deixar um legado de fé à sua descendência. Amém? Espero você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais do Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Acesse o nosso site, gideões24h.org, conheça o nosso trabalho, seja um Gideão, coopere com missões, seja um mantenedor e conheça esse ministério tão maravilhoso que hoje está em 70 nações. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.